era o Uber quando ele chegou no Brasil? Gente, os motoristas usavam um terno. O carro sempre com o ar-condicionado ligado, tinha água, tinha balinha, tinha carregador. Tipo, tinha tudo, era impecável. Tinha motorista que saía do carro para abrir a porta pra você. Gente, e hoje em dia, eu tô falando sério, se você pede Uber X, só falta o carro vir sem porta. Juro, os carros são imundos. E eu não tô pedindo pro cara vir de terno me buscar, não. Longe de mim, eu moro no Rio de Janeiro, gente. Usar terno pra dirigir por aí, não quero isso. Agora, custa dar uma geralzinha no carro? Pô, inclusive, eu já peguei alguns motoristas de Black ou Comfort que me... Opa! Calma, Dominique. Calma, Dominique. Mas você pagou a corrida assim? Brincadeira, Dominique. Por favor, Dominique, não me processa. Eu já tenho processo demais, Dominique. Eu já tenho 2 processos, não preciso de 3. Brincadeira, Dominique. Não pegou ninguém. Dominique não pegou ninguém, chat. Indicaram de não usar Uber X, porque falaram que a Uber não vê antecedente, o histórico dos motoristas do Uber X, né, dos outros vêm, e que tem muito ladrão ou picareta, seja lá o que for, né? Então pra tomar cuidado. Enfim, mas eu sou pão dura, continuo andando de X. Mas é isso, cara, eu tava pensando e realmente, tipo, é absurda a diferença do Uber de, sei lá, 5 anos atrás pra agora. 5 ela exagerou, tá? 10, ela tem razão. 10, de uns 10 não, de uns 8. Ó, só pra você ter uma ideia, quando o Uber começou, o Uber convidou a gente pra fazer uma ação. Eu lembro que eu fiz uma ação logo que o Uber começou. Cara, eles mandaram o Uber na minha casa. Cara, carraço, motorista de terno e gravata, levou a gente, porque era motorista particular. O Uber começou como motorista de carro particular. E eles pegaram motoristas de carro particular, tanto que tem um pai de um amigo meu, ele era motorista de carro particular. O Uber chamou ele participou e ele ganhava uma fortuna. Uma fortuna. Então, assim, nessa época, o que o Uber fez? O Uber tem um modelo de negócios que hoje é um modelo que muitas empresas de startup, que a galera chama de ciclo da Big Tech, né? O cara chega no país com muito investimento, com muita grana, né? E aí a gente pode falar de Uber, pode falar de Rappi, pode falar de iFood, pode falar de Oxxo, pode falar de vários desses coisinhos daí, né? Então eles entram com muita grana, Amazon, Shopee. Então o cara entra no país e ele vai operar por muito tempo num prejuízo. Por quê? Porque ele tem um investimento, um aporte muito grande. Com esse investimento, com esse modelo dele revolucionário, ele entra no mercado e ele pode operar no prejuízo. E aí qual que é o primeiro processo dele? Quebrar o mercado. Então o que o Uber fez? Quebrou o mercado de motorista particular e principalmente o de táxi. Então ele disruptou o mercado. Então ele criou uma necessidade da rapaziada de andar de carro particular, mexeu o mercado, fudeu o mercado de táxi, abalou a estrutura. E nessa época, como ele tinha bala na agulha, ele pagava muito pela corrida. O motorista ganhava muito melhor. Compensava para o motorista estar no Uber porque ele ganhava bem mais. Então você tinha o quê? Um motorista muito mais qualificado. E a régua desse serviço era muito mais alta. Gente, vocês lembram a Netflix no começo? Era um serviço barato, bom. E não sei se você lembra, no começo a Netflix era muito boa. Você fala, cara, boas séries, bons filmes. Sempre encontro coisa legal aqui. Pô, Netflix é foda. Porque ele quer o quê? Aumentar a base de usuário. Bum. Aí ele vai aumentando, bum, vai aumentando, bum, vai aumentando. Quando ele vê que ele destruiu o mercado, que ele tomou conta do mercado, ele faz o quê? Pá! Arregaça a relação que ele tem com o parceiro, aumenta o valor que tem pro usuário, porque ele já tá estabelecido. Você vai voltar a usar táxi? Né? Você vai voltar a ver DVD? Você vai voltar a ver TV? Agora que você tá acostumado com Netflix, você vai ver o quê? Não tem mais nada, é isso? Você já acostumou com o Uber. É isso, acabou. E essa que é a parada que acontece. iFood. O iFood destruiu o delivery dos restaurantes. Os restaurantes entregaram o delivery deles. Então os restaurantes, eles tinham o quê? O cliente tinha o próprio cartãozinho dele, onde ele pegava. Ah, eu tenho aqui o número do restaurante que eu vou pedir minha comidinha todo dia. O que o iFood fez? Não, isso aqui não vai ficar mais com o cliente, vai ficar comigo.
E aí, o que acontece? Pô, tá na mão do iFood. Por quê? Porque agora eu não preciso mais pagar o motoboy. E aí muitos restaurantes ficaram felizes, porque, não tenho mais dívida trabalhista, não preciso mais contratar motoboy, não preciso mais ficar arcando com isso, não preciso mais procurando em ir atrás do cliente, porque agora os clientes chegam até mim, porque eu tô lá, no meio do nome de um monte de cliente do galera do iFood. Mas sabe o que acontece? Quando tem muita gente dentro do iFood, o iFood olha e fala assim, pô, Carlinhos, tenho 500 pizzarias, né? Pra você aparecer no topo, agora você vai ter que pagar. E ó, Carlinhos, lembra que eu te cobrava 10 reais antes? Agora eu tô cobrando 15, Carlinhos. Não, pô, mas 15 é muito. É, né? Que barra. Bom, agradecer a rapaziada que se tornou membro do clube do canal, o Victor Barbosa, o Danilo Valério e a Marlene. Com 5 reais menos do que uma coquinha gelada, vocês ajudam a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no canal. Muito obrigado, gente. Valeu. Ó, esse bagulho do táxi tá em alta, é verdade. Porque o táxi, mano, aumentou muito. Tô vendo um movimento grande de Ubers Comfort e Black indo pra táxi. Cara, táxi melhorou muito a qualidade. Eu, por exemplo, vou dar um exemplaço aqui pra vocês. Eu corto um braço, mas eu não peço um Uber pra voltar do aeroporto. Eu prefiro pagar um táxi do que pagar um Uber. Sabe por quê? Todas as vezes que eu precisei voltar de Uber do aeroporto, eu tive que lidar com uma situação bizarra que a Uber não resolve. E que os motoristas se aproveitam, que é simplesmente você ter que lidar com o motorista negar sua corrida. Então o motorista te aceita a corrida e o motorista te manda mensagem. Vai pra onde? No aplicativo mesmo. Mas assim... vou pra Moca. Cara, muito perto, não vou. Cancela aí. E não aceita. Isso aconteceu mais de uma vez. Ou do motorista chegar perto pra ver pra onde era a corrida e cancelar. E aí eu ficar, às vezes, meia hora, 40 minutos pra pegar um Uber pra voltar pra casa. Pô, por que eu vou pegar o Uber? Inclusive o contrário, eu recomendo não pegar o Uber. Vou ali no rádio táxi, vou ali no táxi. Corrida já é tarifada, tabelada. Mano, ó, bum. Paguei, entrei, paz em Cristo. Paz em Cristo. Entro, sei que o carrinho vai estar ali num padrãozinho, ar-condicionado, motorista gente boa, sabe? Vai na paz, vai tranquilo. E acabou, já tá tudo pago. Se o cara vai demorar uma hora, vai demorar uma hora e meia, vai me enrolar, é com ele. E aí o que aconteceu? Quando o Uber se estabeleceu no Brasil e matou os táxis, ele foi pagando cada vez menos, né? Cada vez menos aonde pro parceiro. E o parceiro tá ganhando cada vez menos. E acontece, com o parceiro ganhando cada vez menos, ele não vai investir no carro. E o Uber também foi baixando o critério. Então assim, se tinha um critério... Tá louco? Hoje em dia mostra onde vai a corrida. Então, não sei como funciona o Uber. Eu também quero que se foda como funciona hoje em dia. Porque o Uber me traumatizou tanto todas as vezes que eu vou de táxi. Foda-se. De novo, corto o braço pra voltar do aeroporto do que ir de Uber. Pra ir, eu até vou pro aeroporto. Suave. Pra voltar, corto o meu braço do que voltar de Uber do aeroporto. Acabou. Ó, hoje o Uber pede até pra parar no posto de gasolina com você dentro. Direto. Não, isso acontece direto. E acontece, com o Uber pagando menos, o Uber é muito ruim pro cara, o cara tem que trabalhar muito. O cara tem uma margem de lucro baixíssima, trabalha num estresse absurdo, e aí o cara começa a fazer as contas burra lá de Uber, do tipo assim, pô, se eu ligar o ar-condicionado, eu vou gastar X a mais de gasolina, e entra no conflito com o passageiro. E existe hoje uma parada absurda, assim, que é a comunidade de motorista de Uber odeia os passageiros. É bizarro também, né? Já tive Uber puto, aceitou a viagem e ficou 5 minutos no posto de gasolina parado. E nada deixa... Pô... Não, isso é normal, pô. É padrãozinho. Então, assim... a qualidade foi caindo dos carros. Já peguei carro sujo, já peguei carro rasgado, já peguei carro... Mano, puta, com pneu zoado. Pô, mano... Eu já peguei carro em cada estado, que é o mesmo bagulho que a minha falou. Uber X... Mano, só se estiver muito liso. Porque às vezes os 15 reais a mais que você vai pagar é o custo da sua vida. Sacou? A diferença ali do X pro Comfort é a diferença de você chegar vivo em casa. E a gente pode falar do risco. Pô, a gente aumentou muito o número de acidentes que a gente tem visto de Uber na madrugada, que o cara não dorme, porque o cara usa aquilo como renda extra, porque o cara precisa pagar a conta... O cara tá extremamente estressado, que o cara tá o dia inteiro trabalhando, num puta perrengue.
puto, num puta trânsito, numa cidade desgraçada, principalmente pra quem mora em São Paulo. Então, assim, a condição do trabalhador é ruim, a condição pro passageiro é ruim, só que criou um sistema que é ruim pra todo mundo. A única pessoa que ganha no Uber hoje é o Uber. A Uber ganha pra caralho. A Uber ganha pra caralho, entendeu? A margem de lucro está tão baixa ao ponto que se o horário que nem tem corrida. Não entendi a mensagem, Marinê. E assim, eu sei porque eu tenho várias pessoas que assistem o canal que fazem Uber. E eu sei que tá ruim pra eles também. Que eu falei, tem uma quantidade de Uber que odeia os passageiros também, né? Porque assim, às vezes o carro do cara, o cara tem que lidar com essa relação que é muito difícil, mano. Que é muito difícil dele ter que lidar com a relação do tipo assim, do passageiro entrar no carro dele e o passageiro sujar o carro dele, e vomitar, e deixar cair bebida, e peidar, e reclamar, e de querer dar golpe, e de não pagar, e de pagar a próxima corrida, e de pagar com dinheiro, e de não sei o que, de fazer não sei o que lá. E o motorista, ele vai ficando puto também, entendeu? Ele vai ficando cada vez mais puto. Tem hora que simplesmente não tem corrida. Caralho, que merda. Então, assim, a situação tá muito ruim pros motoristas também. O motorista também tá altamente estressado, porque o motorista, ele tá numa situação muito vulnerável. Eu entendo isso, porque o motorista tá na rua, com o carro dele, com medo de ser roubado, com medo de roubarem o celular dele, com medo do passageiro ser um bandido, com estressado, cansado. Quando eu morava em Porto Alegre, alguns bairros às 10 da manhã nem tinha corrida. Às vezes o cara precisa ficar, tipo, indo atrás de corrida. É muito foda, assim. Tem vezes que a galera não aceita a corrida pra Zona Leste porque sabe que não vai ter corrida de volta pra casa, né? Ou de volta pra um canto que tem corrida. Vou vir pra Zona Leste, mas eu não vou ter corrida, vou ter que gastar gasolina pra voltar. O cara começa a ter que fazer conta. É um bagulho muito difícil, mano. É muito difícil. Tô tentando convencer minha mina a não pagar mais Uber X. Esse comentário sobre na live deve ter ajudado. Ela tava vendo e achou que era de propósito. Obrigado, Castrinha. Não, assim... E é muito difícil, assim, porque no fim do dia, assim... Tem uma coisa que ajudaria muito, mano. O Uber paga mais o parceiro dele. Se o Uber pagasse mais o parceiro dele, cara, o serviço estaria muito melhor. Se o Uber diminuísse um pouco a margem de lucro dele, amigo, a coisa seria muito melhor. Era só diminuir melhor. Entendeu? Mas assim, esse é o efeito da uberização. Não é à toa, gente, que a parada chama uberização. Vocês descobriram o que é uberização do trabalho. Isso acontece com todas as plataformas, tá? Isso é esse downgrade, essa parada das plataformas é em todas as... É um modelo de negócio. É um modelo de negócio. Esse é um esquema que a galera faz, entendeu? A gente paga 40 na corrida, ele recebe 25. É isso? Não sei se é isso, não. Não sei se é isso, não. Porque assim, porque o motorista, ele entra com o cu, a Uber entra com a pica, né? Então assim, o motorista entra com o carro, com a segurança, com o corpo, com a manutenção, com a gasolina, blá, 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 e o Uber fica com lucro. Easy. Entendeu? Easy. E assim, ao mesmo passo, por exemplo, eu sou um boy do caralho, quando eu peço um Uber blackzinho, eu peço muito pouco Uber, né? Mas quando eu peço um Uber, sou muito bem tratado sempre, tá? Fala uma real pra vocês, faz muito tempo que eu sou maltratado no Uber, não vou falar isso não. Faz muito tempo mesmo que eu sou maltratado, porque eu tenho pego pouco também. Mas assim, das duas últimas vezes que eu peguei, eu fui com galera que era inscrita do canal, inclusive, né? Mano, o maluco veio me buscar no BYD, Uber Black também, tá? Eu fui pro aeroporto quando eu tava indo pro Rio de Janeiro. Mano, uma nave. Carro lindo, limpinho, super bem tratado. Pá, top. Top. Incrível. Mas assim, tem também vezes, né, que Pô, se a gasolina fosse mais barata, os motoristas tinham uma margem maior. Pô, eu gosto que vocês precisam fazer um malabarismo assim, né? Tipo, se a gasolina fosse mais barata, se o carro fosse mais barato, se o pneu fosse mais barato. Gente, por que a Uber só não pode diminuir um pouco a margem? Só isso, entendeu? Sei lá, né? Que tá jogando na Petrobras, no governo, o bagulho da Uber, tá ligado? A gente tá falando sobre como a Uber vai fazendo... O projeto da Uber é tornar sucateado o trabalho do trabalhador, sucateado a vida do passageiro. Aí, porra, Lula, abaixa a gasolina pro motorista do Uber ganhar dinheiro. Caralho, tá ligado? Porra, mano.
Bagulho foda, né, mano? O malabarismo que a gente precisa fazer, né? Pô, maluco, mano. Então, assim, é muito triste, né? E, assim, eu vejo esse movimento de algumas pessoas que preferem táxi, alguns movimentos que... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, pô... Eu, no começo do Uber, eu pegava muito Uber, pô. Ainda mais ainda quando bebia, falava, pô, top Uber, né? E aí, hoje em dia, eu já, né? Pô, eu... Por exemplo, minha noiva... Cara, eu, particularmente, não me sinto seguro de mandar minha noiva vir sozinho pra casa de Uber. Jamais. Mano, quantidade de loucura que acontece, não é nem de loucura só de assédio, né? Que também tem essa parada. Uma loucura de acidente. Pô, não. Então, assim, é foda, entendeu? Porque ao mesmo tempo que eu entendo a vida do trabalhador, mas eu entendo que é uma plataforma que ela, mano, faz de tudo pra ter o máximo de lucro e o mínimo de comprometimento com todo mundo. O mínimo de comprometimento com o usuário, o mínimo de comprometimento com o motorista, o mínimo de comprometimento com todo mundo. Entendeu? Pô. E é isso, e a gente viu um serviço sendo degradado. E assim, não é que a gente tá falando, nossa, é o camarada Castrinho, meu Deus, o Ed é comunista. Nossa, o Ed Jones Castrinho. Não, pô. A gente de uma parada que a gente tava pegando o balinha, aguinha, pra não sei o que lá, que hoje você entra no Uber e tá pegando o tétano, tá ligado? É isso, mano. Sou um grande fã do Uber Moto e viverá em constante segurança. Uber Moto aí já... Pô, aí eu já não sou fã. Uber Moto. Assim, irmão, mototáxi é um bagulho que o carioca... É que o carioca, ele já não gosta da própria vida a ponto de morar no Rio de Janeiro. Né? Então, ele já é desprendido do valor à vida. Pra ele entrar num mototáxi é 2 palitos. Se uma mototáxi em São Paulo é uma sentença de morte. Tá uma loucura. Uma sentença de morte. Você tá louco. Nossa, meu Deus do céu. Uber Moto em São Paulo, mano, gente. Já começa a cavar as covas agora. Tá louco. Enfim, né? Pô, assim, e vou falar um bagulho sério de novo aqui, ó. Todo máximo respeito ao trabalhador. Porque o Uber, ele é uma perspectiva de trabalho pra muita gente. Como eu disse, eu tenho um pai de um amigo meu que ganhou muito dinheiro. Pra muita gente hoje que busca uma renda extra, pra muita gente que encontrou frustração na profissão, que às vezes precisa de uma opção de trabalho, o Uber, ele se torna uma opção de trabalho. Mas é uma opção muito frustrante também. Porque é uma plataforma que mexe com as regras do jeito que quiser, muda, inflexível, não valoriza o parceiro e que tem esse problema gigantesco onde o parceiro ele precisa ser visto, ele precisa ser valorizado. Eu acho que o Uber, ele deveria dar mais valor ao que faz o Uber ser especial. Pô, você pegar uma boa corrida num carro, onde o motorista te dá um bom atendimento, e um bom atendimento é uma boa ida e vinda num bom carro, numa boa conversa, ou uma não conversa, mas com uma boa segurança. Segurança essa, conforto esse que o motorista consegue fazer preservando o instrumento de trabalho dele, que é o carro. E esse trabalhador vai conseguir oferecer esse trabalho bem se ele estiver sendo bem remunerado. E a Uber precisa valorizar esse trabalhador, porque esse trabalhador é o maior ativo da Uber. A Uber não pode usar o maior ativo dela, base cadastrada de usuário. A Uber precisa usar como maior ativo os motoristas dela. O que a Uber faz hoje é usar como maior ativo dela o desespero de pessoas que precisam ganhar dinheiro e que vão entrar na plataforma com um Corsa, com um Celta, com um Corolla, com Maré. E eu sei o quanto que os trabalhadores existem na Uber, trabalhadores honestos, dedicados, que estão ali para pagar as contas de suas famílias, para pagar as contas dos seus filhos, pagar as faculdades dos seus filhos, para pagar os sonhos que eles têm. E corretos estão eles de estar trabalhando e não estar no crime. O problema é a falta da condição, o problema é o trânsito da cidade, o problema são várias coisas. E muitos desses caras estão ali tendo que fazer essas contas burras que eu falei, porque o cara às vezes precisa fazer economia de centavos para poder ter uma economia, porque o Uber tá tendo lucros de bilhões. Vamos lá ver? Lucro Uber Brasil 2024. Uber tem um lucro mundo de 1,78 bilhões de dólares. 1,878
bilhões de dólares. Acho que tem dinheiro. Acho que tem dinheiro. É isso, cara. Dinheiro tem. Sabe? Dinheiro tem. Valoriza o parceiro, que aí vai ter mais dinheiro ainda. Valoriza a plataforma. Porque quando a plataforma não é valorizada, quando a gente começa a questionar o Uber, quando você olha e fala assim, que nem eu falei, quando eu olho e falo assim, pô, melhor chamar um táxi do que chamar um Uber, né? Melhor ir de carro do que ir de Uber, que nem já fiz várias vezes. Porque antes eu deixava de carro pra ir de Uber e falava assim, pô, melhor eu não ir de carro e ir de Uber, porque eu sei que eu vou no conforto, vou numa boa, sem condicionado, uma paz, né? Ouvindo um sonzinho, tranquilo. Hoje quando eu olho, eu falo assim, puta, às vezes o carro vai vir zoado, às vezes eu não vou gostar do jeito que o cara dirige, ou às vezes eu vou ficar estressado. Melhor com o meu carro mesmo, né? Prefiro pagar gasolina, estacionamento e vou de boa e tal. Aí a plataforma entra no prejuízo e o motorista deixa de ganhar. É isso, mano. A real é que o modelo de negócio do Uber é tão merda que só conseguiram dar lucro 2 anos pra cá quando começaram a apertar as margens dos motoristas. Aí é foda também, né? Aí, pô. Aí nem vou entrar muito nesse assunto, que aí o camarada Castrinho vem forte.